Olá pessoal, vamos dar início a mais uma live sobre Indústria 4.0. Eu sou Pedro Ivo Gomes, sou formado em Engenharia de Produção, estudo Gestão de Inovação e Capacidade Tecnológica. Então, seguindo aqui nas nossas lives sobre a Indústria 4.0, na de hoje falaremos sobre mais uma tecnologia habilitadora, que é a manufatura aditiva, ou impressão 3D. Tá? Dividimos ela em 4 etapas, em quatro partes, mas para, de uma forma objetiva, apresentar todas as explicações sobre o que é a manufatura aditiva, a comparação entre a aditiva e a subtrativa, né? Falando um pouquinho mais sobre, de fato, o que é a impressão 3D, algumas áreas de aplicações e um exemplo aí também que a gente colocou bem no início aí, tá? Vamos lá, então. Aqui colocamos 3 tipos de manufatura mais conhecidos, né? Ou existentes aí, né? Que é a manufatura formativa, a subtrativa e a aditiva. Então, a diferença basicamente entre a aditiva e a subtrativa, que é o que vamos falar aqui na live de hoje, é que a subtrativa, de fato, ela extrai, né, retira o material. Já a aditiva, ela faz o oposto, ela insere material, então ela vai pondo camada por camada, adicionando o mesmo material. Então isso é uma das principais diferenças entre elas, né? Então, uma questão de características entre os processos. Sobre a subtrativa, ele tem uma geometria desejada da peça através da remoção do material. Então, como foi falado, eles primeiro faz uma base, né? Digamos uma peça inicial, e depois vai, através de processos como fresamento, torneamento, você vai dando o acabamento final. Ele tem, por um lado, a questão de alta precisão e a questão de acabamento superficial, né? Algumas questões de desvantagem a gente coloca como um grande desperdício de material, o que na aditiva já não tem isso, justamente porque adiciona apenas o que vai na peça, que consiste na peça, né? Então, através da obtenção de objetos pela união de materiais, então camada após camada, a partir de um modelo 3D, a gente vai explicar mais adiante, hein? Uma vantagem que colocamos é a sem limitação de geometria, né? E o desenvolvimento reduzido. Então, para fazer o desenvolvimento de protótipos ou de peças, ele tem um tempo reduzido, né? Alguns exemplos, né, de quais são os tipos, a gente vai mostrar mais para frente a diferença, né, entre eles, assim. Aqui a gente fala sobre uma pequena explicação do que é a manufatura aditiva, tá? Então, ela consiste na fabricação de objetos por meio de uma impressora 3D, através da adição de material ou adição de camadas ultra finas, uma a uma, materiais esses como metal, ligas metálicas, né, ligas de titânio, aço comum, cerâmica, areia e plásticos, né? É muito utilizado para plásticos também, entre outros, né? Então, são impressos objetos desenhados por um software de modelagem tridimensional. Então, existem, que nem o próprio AutoCAD, você desenha a peça e passa essa informação da peça para a máquina, para a impressora. A impressora justamente vai pegar o desenho e vai imprimir nos 3 planos, né? Então, vai imprimir 3D. Então, de fato, ela imprime o que foi desenhado no projeto. A gente tem um videozinho aqui bem curtinho, que foi a produção deste dinossaurozinho aí, que a gente tem aqui, tá? O pessoal tá falando aí, foi durante uma aula que a gente teve, e um dos participantes aí, ele é dono de uma empresa que tem que produz essas máquinas aí, né? Vamos colocar aqui, é bem rapidinho, o pessoal vai falando aí. Design da peça, tá? Qual software? Onde que tá? Onde que você põe? Tá aqui no projeto de memória. Mas você faz a... Isso, é um projeto AutoCAD. Projeto de AutoCAD. Então é bem o que a gente falou mesmo. É bem bacana, foi bem interessante ver na prática mesmo a máquina operando. Então ele pôs um desenho, um projeto, colocou o dinossauro lá, né? Esse dinossaurozinho. Ele colocou o dinossauro lá e durante a aula ele imprimiu
aquilo ali, a peça. É bem interessante, é bem bacana assistir e ver como ele vai formando camada por camada, camadas bem finas, assim, é bem bacana. Então, assim, alguns comentários aí o que se fala, mundo afora aí, escutamos uma questão de seja na área médica, na aeronáutica, a manufatura aditiva, também conhecida como impressão 3D, ou mais conhecida como impressão 3D, já permite, né, já possibilita grandes avanços. Desde a prototipagem, o que no começo era mais conhecido como prototipagem, então eles faziam mais protótipos mesmo, até a fabricação de tecidos orgânicos, ainda encontra muito esforço para crescer. Então ainda tem muita coisa a crescer, muita coisa a ser desenvolvida, muitos espaços a ser alcançados aí pela manufatura aditiva. E um destaque aí sobre o nosso tema é o domínio dessa tecnologia é de importância estratégica para os países que esperam se inserir na indústria 4.0. Então, ela é uma das tecnologias mais... ela está entre as nove ali, de destaque das tecnologias habilitadoras da indústria 4.0 e ela tem uma aplicação muito grande aí, então está crescendo muito aí. A gente colocou alguns destaques aqui, já falamos aí a questão do pilar, né? Colocamos alguns exemplos aqui que vamos falar mais para frente sobre o tênis e o automóvel. Então aqui dividimos basicamente quais são os tipos que existem das tecnologias de manufatura aditiva, tá? Ela pode ser com base líquida, com base sólida ou base em pó. Então, através da fusão, né, o tipo de fusão por deposição de material, esse é um dos modelos ou das tecnologias de manufatura, a polimerização, a estereolitografia, um nome bem diferente aí, também bem conhecido na área da impressão 3D, o polijet também, a manufatura de objetos laminados aí, né, através da base sólida, base de pó tem a fusão e de liga metálica, então a 3DP, Prometal, sinterização seletiva a laser, a fusão por feixe de elétrons e laser engineered net shaping. Então, assim, tem diversas frentes, assim, diversas tecnologias existentes dentro do mundo da manufatura aditiva. Cada aplicação, se é com uma base sólida, com uma base líquida, uma base em pó, cada uma tem uma aplicação em diversas tecnologias aí que podem ser exploradas, tá? Falando um pouquinho só de vantagens e desvantagens, acreditamos sim que tem algumas desvantagens ou mais limitações, como a questão do volume de produção. Uma gerente de marketing da Stratasys, que é uma das empresas referências aí no mundo aí em questão de impressão 3D, fala sobre o volume de produção, que de fato é um pouco limitado ainda. Alto custo, quando há necessidade de produção de volumes muito grandes, propriedades mecânicas inferiores aos processos convencionais, e isso influencia na aplicação dos produtos fabricados. Precisão dimensional e acabamento dispersial. Então, esses são alguns detalhes que colocam como desvantagem da manufatura aditiva. E por outro lado, as vantagens são a velocidade no desenvolvimento de protótipos e produtos, construção de objetos com geometrias complexas. Então, algumas questões de cavidade, os ângulos fechados, algumas peças, também engrenagens, partes móveis, o próprio dinossaurozinho aqui, né? Então essa parte móvel aqui, isso é uma coisa que possibilita uma vantagem do processo de manufatura aditiva. Conforme você já produziu a peça, ela já vem pronta com algumas características. Então essa questão de geometria complexa é uma das principais vantagens aí do processo de manufatura aditiva. Então, ela também pode ser uma integração vantajosa. Temos o caso de uma fabricante a Home, que ela faz usinagem e impressão 3D metálica. Então, ela uniu, né? Fez a integração tanto da manufatura convencional quanto a da manufatura aditiva. Então, ela usou isso como uma integração vantajosa mesmo. Então, a outra vantagem em questão de custo, né? Quando é necessário produzir pequenas quantidades, como apresentar no gráfico. Então, com o número de peças pequeno, a vantagem, o custo por peça é menor em relação aos outros tipos de manufatura, como a subtrativa e a formativa, né? Então, lógico que ao longo
do crescimento aí do número de peças, aí já entra os outros processos e a história não é tão vantajoso quanto os outros processos. Algumas áreas de aplicação, uma das principais áreas de aplicação que tem um impacto bem grande a manufatura aditiva foi no setor aeroespacial. Então, teve uma joint venture aí entre a GE Aviation, né? Então, é o braço da GE que trabalha na área de aviação, e uma empresa francesa, a Safran, e eles criaram essa CFM. Ela é uma produtora de motor, ela pegou esse motor de turbina, pegou uma turbina de avião, e ela utiliza impressão 3D para fabricação de bico de injetor de turbina. Então, eles passaram desde a manufatura convencional para a manufatura aditiva, a mudança foi de 1.000 injetores por ano para 40.000 em 2020. Então, essa é o objetivo da empresa com a aplicação da impressão 3D. E eles anunciaram recentemente um investimento aí bem grande aí de 50 milhões de dólares em impressora 3D na fábrica deles nos Estados Unidos. Então, esse é um exemplo bem bacana de ser apresentado, porque quando se fala em avião, se fala muito em questão de segurança, de que, né, tem aquela limitação, porque o produto tem que ser de alta qualidade. Então, isso mostra a potência, o que a manufatura aditiva pode trazer para diversos setores. Esse é um exemplo bem bacana. Então, algumas questões como teve melhoria de combustível, né? O design, né? Questão de combustão, baixas emissões, enfim, isso traz vantagens para o processo de produção da turbina aí. Tem um poder, como falado aí pelo pessoal da GE, a manufatura aditiva tem um poder muito forte aí, une 6 partes aí no design, enfim, tem várias vantagens e vários pontos positivos a ser destacado na manufatura aditiva, principalmente para esse setor, né? Isso é um setor bem forte, né? Os produtos são bem, bem fortes. Um outro detalhe, uma outra área de aplicação bem interessante para destacar é a questão de médica e dental, tá? Ele tem uma aplicação muito grande, tem crescido muito o uso dessa tecnologia para esse setor. Então, eles conseguem produzir modelos médicos superiores para planejamento e treinamento cirúrgico, promover melhores dispositivos médicos através de ideação e prototipagem mais rápida. Então, com a possibilidade de prototipagem mais rápida, eles conseguem desenvolver produtos melhores, dispositivos melhores. O próprio exemplo do inalador aqui, ele é feito, 80% dele é feito em impressora 3D. Então, são alguns, não só, até mesmo na parte de futuramente aí alguns órgãos até eles estão trabalhando para de fato substituir, fazer os implantes que existam. Então, não só nessa parte, mas também na parte de aparelhos, né? Esse caso do inalador eles destacam. Na área de dental também, alguma matriz, ali a gente colocou uma matriz de alinhadores transparentes, que também são impressas em 3D. Tem um modelo apresentado também como modelo renal e sistema vascular, e também um coração, que também foi feito em impressora 3D. Então, os comentários das pessoas que fazem uso da tecnologia sobre isso falam que é possível mapear a textura, né, possibilitando ao coração uma variação e transição suave de cor para uma aparência visual realista. Então ele consegue ser bem realista. A peça substitui o órgão de uma forma bem realista e que pode trazer o uso bem, bem produtivo, né? Utilizar uma peça fabricada em 3D no setor médico. Então alguns outros detalhes aí que eles colocam, como ajuda, permite também treinamento. Essa parte do treinamento é bastante explorada aí no setor médico aí, porque ele consegue treinamentos avançados, né? E treinamentos e tratamentos de diagnóstico. Então, a impressão 3D tem ajudado muito, a manufatura aditiva tem ajudado muito, né? Ali, como fala, a produção de réplicas em 3D da anatomia humana, a partir de tomografia computadorizada e ressonância magnética em material realista. Então, já pega alguns resultados de exame e consegue reproduzir
a parte de órgãos mesmo, né? Replicar órgãos, a parte humana, né? Então é bem interessante, essa área tem crescido muito, é um setor que tem explorado muito, tá? A Stratasys, como a gente destacou anteriormente, ela é uma empresa que está bem forte, ela fornece vários equipamentos aí para esse setor principalmente. Então é bem interessante ficar atento sobre isso aí. Outro setor que, claro, bens de consumo, que tem feito muita utilização aí da manufatura aditiva, tá? A Nike, ela utiliza a impressão 3D para agilizar e personalizar a fabricação de calçados. Então a Nike é um exemplo bem clássico. Ela criou um fly print, né? Da modelagem de depósito sólido. Ela usa o filamento, ela criou o filamento termoplástico. É a parte, a gente vai mostrar mais para frente, é a parte da superior do calçado, tá? Só beber uma água aqui, gente. Então esse setor de bens de consumo, né, tem um potencial incrível aí para crescer na área de tênis, né, dos bens de consumo de tênis. Ele é um exemplo bem clássico que a gente colocou da Nike. E a Nike até o momento, a empresa de tênis utilizaram a impressão 3D em apenas entressolas de tênis. Mas a Nike recentemente anunciou essa nova maneira de utilizar essa técnica. Ela fabrica essa parte superior do tênis, tá? Numa malha de impressão 3D chamada de fly print. É um processo bem interessante, bem bacana e que permite uma produção de um produto, de um material, de um produto, o tênis bem resistente. Ele tem resistência como os outros tipos de tênis e outros materiais e outros processos convencionais. E ele também permite um tênis que tem uma adequação, como a gente pode falar, ele usa as próprias características e dados da pessoa que vai utilizar o tênis e eles conseguem produzir apropriado, adequado nas medidas daquela pessoa. A concorrente deles, a Adidas, também tem um outro tênis que foi lançado recentemente, a gente vai destacar aqui, vai apresentar aqui. E ele também tem a produção, a manufatura aditiva para aplicação do tênis, mas o da Adidas já é uma outra parte do tênis, é a parte da sola, tá? Então aqui mostrando algumas fotos aí que a gente pegou do processo. Então essa parte aqui a gente consegue ver que a parte superior é justamente essa foto inferior direita aqui, essa parte superior do tênis, essa malha aqui, tá? Então o processo de manufatura aditiva possibilitou para o setor de calçados e de tênis a criação dessa malha superior aí do tênis, tá? É uma coisa bem interessante de ver em prática, né? Um comentário de um dos diretores de operações da Nike, até parece ser um pouquinho, não sei se avançado ou um pouco, né, diferente da gente escutar, assim, um pouco impactante. Mas ele falou que no futuro breve a empresa possuirá apenas o arquivo do produto, do calçado. E esse arquivo vai ser impresso por nós mesmos, pelos clientes, pelos consumidores, nas nossas próprias casas, quem tiver a sua impressão 3D, ou em uma das lojas. Então é um negócio bem doido, né, de escutar assim, nossa, no modo que a gente vive hoje, como a gente vê esse setor de bens de consumo, escutar isso de um diretor é uma coisa bem intrigante, né? Mas ao mesmo tempo vale a reflexão, né, de pensar como o mundo está mudando, até mesmo se eles, uma empresa tão grande como a Nike, já faz o uso dessa tecnologia, é bacana a gente ficar atento sobre isso aí. O outro exemplo aí, talvez a gente tenha escutado mais, é o tênis chamado Futuricraft 3D. Então, ele é um tênis que foi uma parceria da Adidas com a Carbon, que é uma empresa também produtora fabricante de impressoras 3D, tá?
e ela produziu a sola desse tênis através da manufatura aditiva. Esse tênis tem uma questão aquela chamada que eles tiveram de reciclagem de materiais, então eles têm essa aplicação de plásticos que são retirados do oceano, tá? Então é uma questão sustentável, é um negócio bem bacana de ver, e eles fizeram o uso dessa manufatura aditiva. Então foi uma parceria entre essas duas, a gigante Adidas resolveu desenvolver esse tênis, então foi o primeiro tênis com entressola feito em manufatura aditiva. Alguns podem achar que talvez o acabamento seja um pouco diferente do tradicional que a gente está acostumado, mas não foge tanto, né? Não é um tênis tão diferente do que é a realidade que a gente já tem aí, tá? Um outro setor bem forte aí é o setor automobilístico. A gente destacou aqui o exemplo da Audi, tá? A Audi, ela tem um centro de impressão 3D plástico, né? Na Alemanha, em uma das unidades aí das fábricas dela. Ela tem esse centro de impressão e ela está utilizando a impressão 3D colorida da fabricante Stratasys. E a ideia dela é inovar o processo de design e acelerar a verificação do projeto. Então, o que eles estão produzindo através da manufatura 3D, a manufatura aditiva, desculpa, é essa parte, né, essa cobertura da lanterna dos carros. Então, a lanterna traseira, essa cobertura das luzes traseiras, ela é feita em manufatura aditiva. E o que eles esperam é reduzir os prazos de prototipagem até 50%. Fora uma questão de que eles param de depender de um fornecedor externo, né? Se eles já têm aquela tecnologia ali dentro, então é uma dos componentes do veículo. Isso agiliza o processo de produção a partir do momento que você não necessita de receber peças de um fornecedor externo, né? Então esse é uma área bem bacana de ver a aplicação da manufatura aditiva. Outras montadoras também, a Mercedes, outras montadoras aí também estão bem avançadas nisso aí. Também estão investindo muito na questão da indústria 4.0 e também na impressão 3D. Então, mais para frente vamos ter mais casos aí também para ser apresentado. É bem bacana ver isso daí. Então, uma questão, agilidade no ciclo de desenvolvimento, superar limitações dos processos convencionais, aceleração na verificação do projeto e redução do tempo de prototipagem. Então, uma das principais coisas é a questão de tempo, né? O que a manufatura permite é agilidade. Se tem algum desenvolvimento, algum projeto a ser feito, ela permite que faça um protótipo, avalie o protótipo, então ela dá agilidade no processo de produção e principalmente no processo de desenvolvimento de produtos, tá? Então isso é um dos destaques aí da manufatura aditiva, tá? A gente tem um vídeo aqui para passar, não fazendo muita propaganda, assim, mas é legal destacar as empresas, por mais que sejam empresas fortes, empresas fracas, empresas grandes, empresas médias, pequenas, mas o que vale assim é trazer conteúdo relevante, ou um conteúdo que agregue conhecimento, né, que possa trazer o conhecimento do que a gente tem falado aí nas aulas, tá? Então eu vou passar um vídeo, é um vídeo curto, mas ele vai falando uma das aplicações, é uma propaganda em si da empresa, mas é legal ver como que ele fala sobre o setor automotivo, tá? É bem interessante, vamos assistir aí, pessoal. Over the past quarter century, the automotive industry has seen remarkable advancements in manufacturing and technology. Helping shape that change has been Stratasys. Since our inception, we've been at the forefront of unleashing the imagination of designers and manufacturers, bringing their ideas to life with speed and efficiency. Stratasys prototyping capabilities have sheared A prototipagem, né, como a gente fala, redução de tempos e custos, né? Então, diversos fabricantes aí estão investindo nisso daí e perceberam os benefícios da impressão 3D, né?
como eles destacam, então, saindo do desenvolvimento e indo para o chão de fábrica, né? Então, maior eficiência, né? Maximizando a eficiência aí dos processos produtivos de manufatura, maximizando a produtividade, enfim. Redução do peso, isso a gente viu também na questão da aeroespacial, né? De menor peso, então falando sobre a questão dos pesos aí, né? E também fala do combustível, né? Stratasys offers a wide range of 3D printing materials for demanding automotive requirements, from clear and rubber-like photopolymers for detailed scale models to tough, high-performance thermoplastics for extreme real-world environments. Percebe-se que é feita a manufatura aditiva e é aplicado no dia a dia, nos veículos para a vida real, não é só algumas peças, então tem aplicação verdadeira mesmo, né? Aí ela coloca uma propaganda sobre a empresa em si, mas é bacana entender, porque ela é uma empresa bem forte. Ela é uma das gigantes aí nesse setor de manufatura aditiva. Tá? Então a questão de inovação, criatividade aí, né? Capacidade de fabricação. Legal, né? É uma gigante desse setor e que tem principalmente atuado no setor automotivo aí. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Manufatura aditiva, o Brasil, ele tem algumas aplicações bem bacanas aí também. A gente vai falar ao longo aí das nossas futuras lives. Então tem diversas aplicações nesses setores que a gente falou. Tem outros setores também que podem ser aplicados, que já está sendo aplicada. Então a manufatura aditiva é algo que não é algo futuro, é algo presente, e ela é um dos pilares aí da indústria 4.0. Então vale a gente ficar ligado, acompanhar o que está acontecendo aí, o que está chegando de novo aí nesse tipo de tecnologia habilitadora, tá? Espero que tenham gostado. Aguardo vocês aí na próxima live. Muito obrigado.